Claro que ó, as nuvens se rebolhando lá, ó. Meu Deus do céu. Me peguei, cara, me caguei. Hoje eu não durmo. Cara, nunca vi isso aí em Giruá. Deus, nosso Senhor, aonde vamos se esconder? Pai, Pai, cuida de nós, Pai. Pai, cuida de tudo e de todos, Senhor. Mas como aconteceu ontem, a gente diz é melhor mostrar ao povo, né? O que é que vem ainda? É em curso, né? A coisa está em curso. Dobrai vossos joelhos em oração, dias difíceis irão para o vosso Brasil, fenômenos espantosos acontecerão, e muitos dos meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Ventos fortes atravessarão cidades, e grande será a destruição. Mensagem 33:53. Que ano foi essa mensagem? 2010. Vamos para essa 2005. Ventos fortes virão e muitas cidades deixarão, muitas. Ela não diz que uma cidade vai deixar de existir, ela diz que muitas cidades deixarão de existir. Isso é grave. E ela está falando aqui do Brasil, viu? Porque no passado a gente só ouvia lá, Estados Unidos, né? Em outros países, o pessoal dava até nome àqueles furacão Katrina, furacão não sei o que raio era que tinha, que saía. Coisa feia aconteceu em São José dos Campos, hein? Um tornado se formou meio a um temporal, tá? Foi uma coisa muito severa que ocorreu ali. Para você ter uma ideia, cerca de 200 árvores foram arrancadas, hein? Arrancadas, derrubadas. Foi realmente algo severo. Tá vendo aqui a matéria onde um meteorologista ali, meteorologista aponta que São José pode ir para o tornado. Ó, eu quero falar o seguinte, ó. As pessoas têm que aprender a discernir, né? Saber o que é um tornado e o que não é. Olha só essa foto aqui, ó. Essa foto aqui é a foto que foi tirada no local, provavelmente. Estão usando essa imagem aqui, ó. Está dizendo aqui, ó. Imagem flagra tornado São José dos Campos. Foto, não sei o que. Então, o que é? Qualquer pessoa já sabe. Isso aqui é um tornado com certeza absoluta. Não tem o que falar. Você vê aqui com toda a clareza que isso aqui é um grande tornado. Olha só o tamanho do temporal em cima aqui, ó. E um enorme funil. Qualquer coisa que tenha essa característica aqui que você vê é um tornado. É a coisa mais fácil do mundo de saber o que é um tornado. Então, bem-vindos ao canal Gêmeos da Marca do Lobo. Hoje nós vamos falar do possível tornado em São José dos Campos. Haverá mais tornados no Brasil e um ainda não aconteceu. As fortes rajadas de vento que ultrapassaram os 100 km por hora e atingiram as regiões sul e sudeste do Brasil nesta quarta-feira deixaram um rastro de mortes e destruição em diversas cidades com quedas de árvores, apagões e interrupções em serviços essenciais. 3 pessoas morreram em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro, em ocorrências relacionadas à ventania. Entre os casos estão o de uma pessoa atingida por uma árvore em Santos, em litoral paulista, e os de 2 vítimas da queda de um muro no bairro de Santa Teresa, na região central do Rio. Segundo o Climatempo, a ventania foi consequência do impacto da passagem de uma frente fria já prevista pelos meteorologistas. O sistema avançou pelo país, trazendo uma mudança rápida nas condições atmosféricas e afetando principalmente áreas do sul e do sudeste. Uma pessoa morreu em Santos após uma queda de uma árvore na tarde dessa quarta. O intenso contraste térmico entre o ar muito quente e seco que predominava tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, com o ar frio e úmido trazido pela frente fria, acelerou o ar causado pelos ventos muito fortes. Destacou a agência em nota. Antes da chegada do sistema, as temperaturas estavam elevadas em parte do sudeste. Na cidade do Rio de Janeiro, a temperatura chegou a 35,8 graus durante a tarde. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em dos dias mais quentes registrados para julho desde 2007. No litoral paulista, o calor também foi intenso no Guarujá. A temperatura chegou a 34 graus. Em Santos, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo registrou 35,2 graus. O contraste entre o ar quente próximo à superfície e a entrada de uma massa de ar frio também se estendeu para níveis mais altos da atmosfera, contribuindo para aumentar a instabilidade e favorecer a aceleração dos ventos. A tendência é a redução gradual da intensidade das rajadas à medida que as massas de ar se equilibram. Segundo o Climatempo, uma vez atenuado o contraste térmico, a velocidade do vento vai diminuindo, destacou a agência. Não teremos mais o impacto acentuado de um ar muito quente com ar frio, e desta forma não teremos mais as condições para a aceleração do ar. Voos suspensos e fechamento da ponte Rio-Niterói. A ponte Rio-Niterói
chegou a ser fechado durante os períodos mais intensos do vento. No Rio de Janeiro, a ventania chegou a aproximadamente 100 km por hora na capital e na região metropolitana. No Galeão foram registrados ventos de 105 km por hora durante a tarde. A força das rajadas provocou interrupções no fornecimento de energia em bairros da cidade, afetou o funcionamento de trens e metrôs e levou ao fechamento temporário da ponte Rio-Niterói. O aeroporto Santos Dumont suspendeu pousos e decolagens durante o período de maior intensidade das rajadas. 2 pessoas morreram após a queda de um muro em Santa Teresa, na região central do Rio, segundo o Corpo de Bombeiros. A corporação permanecia em alerta com equipes mobilizadas, viaturas operacionais, ambulâncias e embarcações. E estão realizadas buscas por um pescador desaparecido em Tarituba, Mambucaba. Até o início da noite desta quarta-feira, os bombeiros haviam sido acionados 185 ocorrências relacionadas ao fenômeno, incluindo 93 árvores, 31 salvamentos de pessoas, 5 desabamentos relacionados à ventania, 3 mortes e ventos acima de 120 km por hora em São Paulo. A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta severo para moradores da capital paulista e da Grande São Paulo devido ao risco das quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia. Os 2 principais aeroportos da região também tiveram impactos. As rajadas de vento afetaram operações no aeroporto de Congonhas e no Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, com voos atrasados e alterações da programação. No estado foram registradas rajadas superiores a 100 km por hora, incluindo um pico de 124,9 km por hora em Itaporanga, no interior paulista. A Defesa Civil informou que as equipes permaneciam mobilizadas para atender às ocorrências. Já temos chamados de ocorrência para quedas de árvores e destelhamentos imóveis. O gabinete de crise segue mobilizado. Seguimos reunidos e continuamos respondendo aos chamados, afirmou o órgão em nota. São Sebastião, litoral de São Paulo, foi atingido por fortes rajadas de vento. Uma pessoa morreu. Os impactos também foram sentidos no litoral de São Paulo. As operações no porto foram temporariamente paralisadas, assim como a travessia de balsas. Uma pessoa morreu após ser atingida por uma árvore durante a ventania. Em Cesário Lange, no interior de Paulista, um homem de 62 anos morreu depois que uma árvore de grande porte caiu sobre o carro que dirigia. Segundo a Defesa Civil Municipal, a vítima havia saído do trabalho e seguia pela estrada José Rico quando ocorreu o acidente. Outra morte foi registrada em São Sebastião, no litoral norte paulista. O homem morreu após uma embarcação de pesca naufragar durante a tempestade. Desde a manhã desta quarta-feira, o governo de São Paulo mantém mobilizado o gabinete de crise para acompanhar a passagem da frente fria. O órgão reúne representantes das principais instituições estaduais, concessionárias de energia elétrica, órgãos reguladores, polícias e corpo de bombeiros para monitorar a evolução das condições meteorológicas e coordenar a resposta às ocorrências. Segundo o Climatempo, a previsão é de continuidade das rajadas de vento e ocorrências de chuva nesta quinta-feira em áreas afetadas pela passagem da frente fria. Lá no Rio Grande do Sul, enquanto a frente fria avançava em direção ao sudeste, as áreas da região sul enfrentaram um cenário de instabilidade associado a outro conjunto de fatores atmosféricos. No Rio Grande do Sul, além das chuvas intensas e rajadas de vento, um tornado foi registrado na noite de terça-feira, 28/7, na cidade de Giruá. 7 de setembro, e Senador Salgado Filho. No noroeste do estado, 4 pessoas ficaram feridas e dezenas de casas foram afetadas. De acordo com o Metsu Meteorologia, o vento pode ter chegado a 300 km por hora. A passagem do tornado também interrompeu o fornecimento de energia elétrica e bloqueou estradas com árvores e destroços. As imagens registradas após o fenômeno mostram um cenário de devastação, com bairros inteiros atingidos, casas totalmente destruídas, paredes derrubadas, árvores e postes caídos em diversos locais. Segundo a Defesa Civil do Estado, o tornado foi causado por uma supercélula, um tipo de tempestade que tem uma corrente ascendente giratória. As supercélulas comumente causam granizos de grande tamanho e rajadas de vento intensas em algumas ocasiões. Diferentemente das rajadas de vento associadas à passagem de uma frente fria, o tornado é um fenômeno formado por uma intensa rotação do ar dentro de tempestades de grande desenvolvimento vertical como supercélulas. Como o deslocamento da frente fria em direção ao sudeste, a tendência é a redução gradual das instabilidades no estado e a entrada de uma massa de ar mais seco, favorecendo a melhora do tempo. Há 5 anos, 4 meses e 24 dias acontecia em São José dos Campos no início de algo que pode acontecer futuramente. A história de um tornado atingir São José dos Campos surgiu após uma experiência sobrenatural que aconteceu em março de 2021. Existem várias comprovações de algo enviado de Deus
Depois que recebemos nas mãos a medalha da Nossa Senhora das Graças, a medalha milagrosa. Essa medalha comprova que tudo que aconteceu não foi em vão ou mera coincidência. A história é rejeitada por todos que insistem que não é nada demais. Várias tentativas que algo seja explicado, ignorado e descartado. O mistério continua e as pessoas continuam a desacreditar porque precisam ver para crer. Nada que façamos ou tentamos fazer acende o alerta de uma profecia dada por Deus. Às vezes é frustrante tanta falta de credibilidade e reconhecimento que muitas vezes o mal nos faz desacreditar também. Um tornado se formou em meio ao temporal no dia 9 de março de 2021. Cerca de 200 árvores foram arrancadas. A mídia na época ainda questionava e negava que tenha sido um tornado. É necessário ter discernimento para entender o que é um tornado e o que não é. O fato de ser descredibilizado, o tornado enfatiza a vontade de afirmar que isso não foi nada. Não foi nenhum sinal, que é algo vazio, que não tem nenhum valor. Mas exatamente quando aconteceu, existia uma experiência sobrenatural na mente de um leigo que ainda tentava entender o que acontecia. Nós não queremos aplausos, reconhecimento ou ficar famosos, o que muitos tentam afirmar. Nós queremos respostas e sabedoria para entender o significado principal, mas a resposta completa nunca vem. O fato é que a partir daquele momento se tornou possível o tornado no Brasil. O tornado que aconteceu no sul, onde a mulher clama por misericórdia, reflete a verdade que representa o tornado. Quando acontece no sul, abre possibilidade de acontecer em São Paulo. E isso aconteceu recentemente, trazendo caos e ventania, quedas de árvores e mortes. O que queremos dizer é que haverá outros tornados no Brasil, algo que há anos poderia ser impossível. Mas a partir desse momento vemos que o Brasil sofrerá mais ainda. O tornado que aconteceu em São José dos Campos é um vislumbre do que vai acontecer futuramente nessa cidade. Por que acreditamos nisso? Porque a história continua. O contato sobrenatural que aconteceu em 2010, 2020, 2021 por dois irmãos gêmeos está acontecendo ainda. Deus não é um homem para mentir ou desfazer profecias. A medalha da Nossa Senhora das Graças dada por Deus reflete que a missão não acabou, que existe no futuro. Nós queremos agradar a Deus e fazer a sua vontade. Isso que importa. Não queremos desapontar Deus por nossas escolhas. Só o tempo responderá as perguntas e as pontas soltas, mas só o futuro nos dirá o que foi esse tornado de São José dos Campos e o que virá para a humanidade. Se você acredita ou não, não podemos julgar ou apontar descrentes. Até que aconteça, muitos ainda irão desacreditar.